Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal BeoIO. Eu sou o Beo, criador do canal, e nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como vocês podem utilizar a ferramenta ChatGPT para construir APIs robustas sem muito esforço, gastando apenas 5 minutos. Para quem ainda não conhece, ChatGPT é uma tecnologia desenvolvida pela OpenAI e tem poder de processamento de linguagem natural. Se você quer saber mais sobre essa tecnologia, sobre como você pode implementá-la e sobre como você pode utilizá-la, eu tenho dois vídeos aqui no canal, um sobre como você implementa o ChatGPT utilizando a API dela mesma, e aí o card vai estar aparecendo aqui em cima. O outro vídeo é sobre como você implementa o ChatGPT, a inteligência artificial, em um site, que o card também vai estar aparecendo logo aqui do lado. Para começar a desenvolver nossa API, primeiro nós precisamos saber exatamente o que nós queremos para poder pedir para o chat. Então eu escrevi um rascunho, uma pequena lista de tasks específicas ou requisitos específicos que a gente precisa ter na nossa API. Bom, aqui o pedido que a gente vai fazer, a requisição que a gente vai fazer para o ChatGPT vai ser basicamente o seguinte: crie uma API Web REST completa em Python, incluindo os seguintes endpoints. Primeiro endpoint, HTTP GET em /user, né, em /usuário, para recuperar um único registro de usuário. Então aqui eu vou exibir um único registro de usuário. Um endpoint HTTP GET em users para recuperar todos os usuários da nossa base de dados. Um endpoint em HTTP POST em new user, em /new user, para criar um novo registro de usuário, e os dados do usuário, nome do usuário, senha e status, são entregues no corpo da solicitação no formato JSON. O ID do usuário é atribuído automaticamente, então não preciso me preocupar em criar o ID. Automaticamente na inserção do usuário na base ele vai receber um ID. E o último endpoint é o HTTP delete em /delete user, para excluir um registro de usuário existente. O ID do usuário é fornecido no corpo da solicitação. Os dados do usuário são mantidos em um banco de dados MySQL. A string de conexão com o banco de dados remoto também é fornecida. Vou enviar esse cara aqui para o ChatGPT, ele vai processar a informação e vai começar a me retornar. Aqui ele demorou cerca de 2 minutos para gerar toda essa estrutura aqui. E a gente vai dar uma lida nela agora. Para facilitar a API REST completa em Python, é necessário escolher um framework web que facilite a criação e o gerenciamento de rotas, bem como a conexão com o banco de dados. Neste exemplo, utilizaremos o Flask como framework web e o MySQL como banco de dados, que foi também o banco que eu solicitei para ele, né? O framework ele escolheu por conta, né, porque eu pedi para ele escrever uma API completa com Python, então ele escolheu o Flask, que eu acredito que seja o melhor framework para isso. Esse Flask, é importante ter instalado o Flask e o pacote MySQL Connector Python. Então aqui ele já está falando que a gente tem que ter esses caras instalados aqui na nossa máquina. A seguir é apresentado o código que implementa os endpoints desejados. Primeira parte do código tem a importação das bibliotecas, né, utilizadas. Aqui você está iniciando a aplicação. Na terceira parte do código você tem a conexão com o banco de dados. E na quarta parte do código a gente tem as rotas definidas. Então vamos ver se tem todas as rotas que a gente solicitou para o ChatGPT aqui. Então tem a rota user. Então essa rota ela vai retornar apenas um usuário com base no ID dele. Tem a rota users, que ela vai retornar todos os usuários. Tem a rota new user, que ela espera, né, os dados de um usuário para inserção no banco. Então aqui o username, a senha, o status, o cursor, né? Então, e aqui tem um insert, envia como JSON. E o delete user, que ele deleta com base em um ID. Commit, é isso mesmo. E aqui é a inicialização da aplicação. E aí ele começou aqui a explicação. Então, primeiro importamos as bibliotecas necessárias, incluindo o Flask, MySQL Connector, Python. Em seguida, criamos uma conexão com o banco de dados MySQL, substituindo os valores de host, usuário, senha e nome do banco de dados pelos valores reais. Para cada endpoint, usamos um decorator app.route para mapear uma URL para a função que manipula a solicitação HTTP correspondente. Para o endpoint user ou /user, obtemos o ID do usuário a partir dos parâmetros da solicitação e executamos a consulta select no banco de dados. Se o usuário for conectado,
convertemos os dados para um dicionário e retornamos como a resposta com valor JSON. No contrário, retornamos a mensagem de erro. E ele, como ele não tem mais caracteres, mais tokens, né, para poder escrever aqui, o próprio sistema breca ele, né? Ele acabou não completando para nós, mas as próximas explicações seriam essas que eu já passei para vocês aqui, tá? Então, vamos copiar isso aqui. Vamos lá para o nosso VS Code. Aqui vamos criar um app.py e já colar esse cara aqui. Como o próprio ChatGPT sugeriu, a gente precisa primeiro fazer a instalação do MySQL Connector e também do Flask. Então, para isso, eu estou utilizando aqui o comando Python, -mpp install MySQL Connector Python. Eu já tenho ele instalado, como vocês podem ver. E o Flask é a mesma coisa, então ele também já vai dar que eu tenho instalado, porque, bom, eu já tenho instalado ele. Uma coisa que nós também podemos e devemos, algo que nós também podemos pedir para o ChatGPT é a inicialização do nosso banco de dados. Então, deixa eu voltar lá na ferramenta. Aqui no ChatGPT, a gente tem a estrutura, né, do banco de dados aqui, a gente tem a configuração do banco, mas é importante que a gente crie o banco e já tenha uma tabela lá dentro, porque senão isso aqui não vai funcionar. Então, a gente pode pedir para ele, forneça. Aqui eu escrevi para ele a seguinte mensagem: forneça o código SQL em ordem para inicialização do meu banco de dados. E aí ele já vai entender que é referente ao banco de dados que está aqui em cima, né, que ele criou para minha aplicação. Então, para utilizar, e ele responde para mim, né, ele me retornou. Para utilizar o banco de dados MySQL mencionado no código da API, é necessário criar uma tabela de usuários, na qual as informações serão armazenadas. Para isso, você precisa executar o seguinte código SQL. E aí ele já explica que este código cria uma tabela chamada users, com 4 colunas, uma ID, a chave primária auto-incrementável, username, password e status. Essas colunas correspondem às informações que são enviadas pelo endpoint /novo usuário da API. Certifique-se de que o nome do banco de dados mencionado no código API corresponde ao nome do banco de dados no qual você criou essa tabela. Então aqui users, e vai ser o nome do banco de dados lá em cima, o nome da tabela que eu estou fazendo as consultas aqui, né? Users e users. Então, vamos copiar esse cara aqui também. Bom, como vocês viram aí, eu não tinha o MySQL instalado aqui, o Workbench. Então, eu precisei instalar o banco de dados aqui na minha máquina, o MySQL, para a gente poder testar a nossa aplicação, né? Primeiro de tudo, a gente precisa criar um esquema novo aqui dentro do MySQL. Então, eu vou chamar esse esquema de UsersDB. Create schema UsersDB, apply, finish. UsersDB, ele tá aparecendo aqui já. Então, aqui em tabelas, eu vou dar um create table. A gente pode vir aqui, use users underline db. Vou executar users, é db. Boa, tô usando esse cara aqui agora. Agora eu só preciso colar aqui como eu já tô usando, né, o banco de dados usersDB, vendo que ele tá selecionado aqui, ou tá dizendo aqui esquema, né, o que a gente tá utilizando. E aí aqui eu vou passar para ele o comando que o nosso próprio ChatGPT passou para nós, para criação da tabela de usuários. Então, vou selecionar esse cara aqui, Ctrl Enter, que ele já criou a tabela para nós. Deixa eu ver se eu consigo recarregar aqui. Refresh. Olha lá a tabela users, as colunas que a gente precisa. Show! Agora, a gente precisa vir aqui no nosso código Python. Vou deixar esse cara mais aqui embaixo. Para conexão com o banco, eu vou utilizar daquela função env que eu gosto de utilizar. E aí vou criar aqui o meu módulo printenv que eu vou trazer de outros programas.
Então, para adquirir aqui a senha para o banco, eu utilizei essa função, esse módulo que eu já tenho, que eu mesmo desenvolvi, que é o printenv, para pegar aqui dentro da nossa variável de ambiente, que eu chamei de senha DB, a senha que eu deixei lá para nós. Então aqui eu já posso passar pwd user. Na verdade o user aqui é o root, é localhost mesmo, e o database é usersdb. Agora a gente já pode começar a testar esse cara aqui. Vamos usar o Thunder Client. Na verdade, primeiro a gente precisa iniciar, né? Python app.py. Vamos ver se funciona. Pô, ele já executou aqui, ele tá na rota 127.1.1, que é o localhost, né? Vamos copiar esse cara aqui. Vou jogar aqui pro lado do nosso Thunder Client. Aqui do nosso VS Code. Show. Colar. Send. Not found. Faltou barra aqui. Deixa eu ver aqui o que faltou. 127.1.1. Ah, claro, ele não encontrou a rota porque a nossa rota principal é a users. Vamos lá. Pronto. Bem vazia porque não tem ninguém no banco, tá? Ele já bateu no banco e retornou para nós. Vamos tentar inserir alguém aqui agora. Bom, aqui eu já criei o corpo da requisição, né, nosso body, e vou passar para a rota new user. Opa, mas aqui não pode ser Thunder Client, tem que ser localhost. Localhost. Pronto. Tá certo. Vamos fazer o teste. 200, usuário criado com sucesso. Então a gente volta aqui na nossa rota get agora em users. E lá está o nosso primeiro usuário. Vamos criar um segundo usuário. BioIO2. Mais um usuário criado com sucesso. Se eu vim aqui na nossa rota, usuário 2 criado com sucesso. E aqui embaixo a gente tem os logs de execução. Uma coisa que a gente pode fazer também é visualizar usuário a usuário. Então vamos lá. Vamos pegar só o usuário 2. Vamos inserir primeiro mais um aqui, ó. Usuário 3. Executar. Usuário criado. Users. Prontinho. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é passar o ID do usuário para visualizar informações de apenas um usuário. Então aqui na nossa rota user/2. Opa, ele não encontrou? Aqui o ChatGPT ele deu uma vacilada, ele acabou esquecendo, ele passou o código de maneira um pouco errada, tá? Então, na primeira API, na primeira rota, né, no primeiro endpoint, a gente precisa aqui passar o parâmetro int user_id e passar esse int user_id para dentro da nossa função getUser, para a gente poder pegar informações dele. Aqui dentro no execute, eu estou fazendo select e buscando todo mundo que tem esse ID que eu inseri aqui, que é o user_id, tá? E aí de resto se manteve, só tive que fazer essa alteração nessas pequenas linhas, nessas 5 linhas aqui. Então incluir a barra int user_id, passar o user_id aqui para a função, né, getUser, e também alterar o select dentro do execute aqui. Esse detalhe, coisa bem pequena, eu acho que o robusto, né, o grosso, ele já trouxe para nós. Então, muito interessante a maneira como ele trabalhou. Por fim, uma última coisa que dá para fazer, que nós devemos testar na nossa API,
é a rota de exclusão, né, de um usuário. Então, para isso, eu passo aqui... Deixa eu criar uma rota nova, acho melhor. Vou criar aqui uma requisição nova. Get, delete. Ele vai como delete user. Eu acho que eu vou pegar esse cara aqui. Ctrl V, delete user. E aí, aqui no body, eu crio um corpo com ID, 2 pontos. E aí eu passo o número que eu quero deletar. Vamos deletar o número 3, que ele não vai aceitar aspas. Simples, são duplas. Vamos ver se esse cara aqui está funcionando. Ou se a gente vai ter, usuário deletado com sucesso. Então, se a gente vem aqui vamos criar ela de novo. A gente vem aqui na nossa rota users, no plural, executa. A gente só vai ter 2 usuários. Então, o terceiro foi excluído. Vamos adicionar mais um aqui para testar. 4, 5, 6, 7. Vamos apagar o quinto deletado. Vamos executar de novo a rota users. Tá lá. Do 4 pula pro 6, 7. Cara, sensacional. O ChatGPT é uma ferramenta incrível para desenvolver aplicações. Ele vai nos auxiliar muito. Ela nos auxilia muito no desenvolvimento de aplicações. É sensacional a facilidade com a qual a gente consegue desenvolver. Aqui, eu gastei um pouquinho mais de 5 minutos, né? Porque, como vocês viram, também não tinha nem o MySQL instalado na minha máquina. Eu instalei aqui agora para executar, mas eu não gastei tanto tempo assim. Eu acredito que em 7 minutos eu tenha concluído tudo. Fiz a alteração na rota user para conseguir, né, o usuário a partir do ID, mas detalhes bem pequenos. Eu acho que a estrutura principal do código, o próprio ChatGPT montou para nós. Isso é interessantíssimo. Se você não entendeu nada sobre o que está acontecendo aqui, se você não entende ainda sobre APIs e você quer aprender um pouco mais, eu tenho vídeo aqui no canal ensinando a construir uma API robusta, prática, extremamente profissional, do zero. Então, o link vai estar aparecendo aqui em cima. Vai lá, dá uma olhada. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever, compartilhar, ativar o sininho. Deixa no comentário aqui o que você achou. Sugestões de novas implementações. Sugestões de programas que eu posso desenvolver com o ChatGPT. Espero você no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.